discussão de poderes e de instituições, para fortalecimento da república, da democracia e todo o controle da sociedade. Então, meu posicionamento favorável nesse sentido. Agora, entrando no aspecto da discussão que foi colocado aqui, do mérito da doação de um terreno em detrimento à locação, que beleza seria se a gente tivesse voltado no século passado, essa carta constitucional fosse feita nessa época, e nós tivéssemos uma cidade com espaço urbano tranquilo para prover orçamento e fazer investimentos de estruturas para a gente ter uma sociedade com instituições, com crescimento urbano ordenado, com serviços públicos adequados, mas não é o que acontece. É difícil. A composição da Carta Constitucional de 88 determinou uma centralização ainda tributária no governo federal, deu condição do governo estadual ter a sua própria tributação e o município ter a sua própria tributação. Então são ciclos orçamentários totalmente diferentes e que muitas vezes há impeditivos de planejamento orçamentário para que determinados aspectos consigam ser legalizados nos tempos certos. A sincronia de orçamento, de planejamento, de votação, muitas vezes é descompassada. Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente julgar esta questão da gente ter uma quantidade de pagamentos de aluguéis, por exemplo, para serviços de saúde, para escolas municipais, e não termos a localidade de determinados espaços de saúde e de educação nos locais certos. Então, por exemplo, nós temos que gerar uma eficiência de ocupação, por exemplo, vereador, no antigo Colégio Marista, no Colégio Santista, que hoje é um próprio municipal, que está ocioso e que deve ser ocupado sim se há ociosidade de vagas no sistema de ensino fundamental ou ensino infantil. Nós temos espaço suficiente e ali é perto da Vila Rica, perto do Colégio Docas. Daria tranquilamente para fazer uma ocupação da necessidade educacional daquele espaço, já que há ociosidade. Há um espaço grande de ociosidade lá e eu não entendo dentro do que nós discutimos aqui, dentro dessa legislatura, uma falta de vagas para ensino fundamental nem para ensino infantil. Não vejo. Que há carência que a gente discute em relação às creches. Existe falta de espaços de creche que precisam ser contemplados. Né? Então, só que creche tem uma especificidade, precisa ter estrutura específica que talvez não caiba dentro de alguns próprios que a gente tem. Então, eu entendo que essa questão que eu estou colocando também, daí vai ao encontro do que o vereador Rinaldo Martins colocou, sobre as questões das áreas, né? Eu entendo que todas as áreas federais que hoje o SPU está fazendo seus controles, descentralizando, faz muito bem sim ao município. Eu acho que é um processo assertivo do governo federal de fazer essa gestão, de fazer os controles das áreas federais e descentralizar e contemplar o município. Porque o governo federal, quando toma uma decisão e interfere numa área federal que está no município, e, por exemplo, como acontece no nosso sistema portuário, afeta toda a nossa gestão da cidade. E a gente acaba tendo prejuízos enormes que temos que ter controles, aí sim, através também do Ministério Público, da Promotoria Pública Municipal, Ambiental, para interferir em alguns problemas que acontecem no Porto, as questões ambientais, as questões de interferência que acontecem e que a gente não tem competência para legislar. Então eu vejo que essa discussão é muito sadia para casa. Que pena que veio tudo num dia e a gente não tem esse tempo suficiente para discutir melhor. Obrigado, presidente.